Há 139 anos atrás, trabalhadores de Chicago iniciaram uma das greves mais violentas de sempre, com o objetivo de melhorarem as suas condições de vida. E tu? Já sonhaste com um mundo mais justo, onde quem trabalha colhe realmente os frutos do seu esforço? Já imaginaste criar as tuas próprias regras? Também só para descobrires que essas regras se parecem demasiado com as antigas? Celebramos o Dia do Trabalhador e aproveitamos o feriado, mas o feriado continua a ser só para alguns animais que são mais iguais do que os outros. Animal Farm, ou A Quinta dos Animais em português, foi um livro escrito por George Orwell em 1945. É uma fábula que usa animais de uma quinta para retratar de forma crítica não apenas um regime, mas a própria dinâmica de poderes nas sociedades humanas. A obra é uma clara alegoria da Revolução Russa de 1917 e dos primeiros anos da União Soviética. Mostra a forma como ideais novos podem ser corrompidos por aqueles que usam os mesmos, em benefício próprio. Orwell baseou-se nos acontecimentos históricos da ascensão de Stalin e no modo como uma revolução de esperança se tornou num regime autoritário e autorreferencial. Se pensas que isto é só sobre história, pensa outra vez. Quem nunca ouviu promessas de mudança que se esfumam assim que surge uma oportunidade de subir ao trono? Muito bem, camaradas. Qual é a natureza desta nossa vida? Sejamos honestos. As nossas vidas são miseráveis, árduas e curtas. A vida de um animal é miséria e escravatura. Essa é a pura verdade. A história começa com a insatisfação dos animais da quinta do Sr. Jones, liderados pelo velho Major, um porco que planta a ideia de que a condição miserável em que vivem não é natural nem necessária. Os animais explorados pelo seu dono evocam um discurso onde se reconhecem. Trabalham até não terem mais forças para receberem o mínimo suficiente para sobreviverem. Unidos por este descontentamento coletivo, sonham com uma revolução, tomar as rédeas da quinta e destruir as correntes da opressão. Quantas vezes nos sentimos presos a sistemas, seja no trabalho, na escola, até em casa, onde damos tudo e recebemos pouco? E quantas vezes achamos que se mudássemos de chefe, de política, de regime, tudo se resolveria? A faísca da mudança começa muitas vezes neste sentimento de injustiça. O difícil é garantir que a nova esperança não acaba por se transformar, também ela, numa nova prisão. Estes três porcos tinham elaborado e transformado os ensinamentos do velho Major num sistema completo de pensamento, ao qual deram o nome de animalismo. Com a morte do velho Major, três porcos, Snowball, Napoleão e Squealer, pegam nas suas palavras e criam aquilo a que chamam animalismo, um conjunto de princípios que exige igualdade, fraternidade e a recusa de tudo o que é humano. A revolução acontece num golpe de força. Expulsam o antigo dono e criam a primeira sociedade animal autogovernada. A quinta ganha novas regras, novos propósitos, novos hinos, tudo criado para unir e distinguir os animais dos antigos opressores. Pela primeira vez, cada um sente que participa e que as coisas vão finalmente mudar para melhor. Quando se começa de novo, numa empresa, num país, até numa relação, existe este entusiasmo quase infantil de que agora sim tudo é possível. Novos regulamentos, novas músicas, até novas roupas. Mas fica a questão: conseguimos verdadeiramente reinventar o sistema ou apenas mudamos a estética das peças do tabuleiro? Os animais da quinta iriam descobrir em breve que os cavalos continuam a andar em L, os bispos na diagonal, as torres em linhas retas e as rainhas fazem o que quiserem. Todos com o objetivo de manter o rei no poder. As primeiras peças a serem sacrificadas são os peões. Snowball remava muitas vezes contra a maré e convencia a oposição maioritária com discursos brilhantes. Mas Napoleão era melhor a reunir apoios nos bastidores. No início, todos parecem querer o bem da quinta, mas as diferenças entre os líderes Snowball e Napoleão rapidamente se tornam visíveis. Um privilegia a discussão aberta, debates e ideias.
O outro foca-se em controlar apoios nos bastidores e manipular percepções. Quando há desacordo, quem grita por democracia de manhã troca por influência à noite. Quantas vezes, em ambientes onde deveria haver debate e crescimento coletivo, vemos as agendas de alguns serem impostas pela força, pela influência ou pela manipulação? Já todos assistimos a alguém que perde uma discussão pública, mas ganha nos corredores. E tu? És mais Snowball ou Napoleão quando a coisa aperta? A narrativa mostra como mesmo revelações nascidas de desejos justos podem ser capturadas por quem quer apenas poder, nem que para isso tenha que reescrever a história, ou insultar o adversário, ou então inventar verdades alternativas. Na primavera e no verão, trabalharam 60 horas por semana e, em agosto, Napoleão anunciou que também teria de trabalhar nas tardes de domingo. Esse trabalho era estritamente voluntário, mas qualquer animal que faltasse veria a ração cortada para metade. Com o tempo, as condições de vida não melhoraram. Pelo contrário, aumentaram as horas de trabalho, multiplicaram-se os sacrifícios e os novos líderes começaram também a usar ameaças como moeda de troca. O trabalho voluntário torna-se obrigatório, sob pena de fome. Quem nunca ouviu que é preciso trabalhar mais para conseguir resultados? Mas quando é que nós percebemos que às vezes não é do nosso esforço individual que a coisa depende, mas sim das regras do próprio sistema? Boxer, o cavalo, torna-se o símbolo da personagem que, mesmo perante a injustiça, acha que a solução passa por trabalhar mais. A esperança de que o esforço individual pode corrigir as falhas de um sistema viciado adia o confronto com uma realidade que é dura. Os animais acreditavam em tudo. Verdade seja dita, já quase não se lembravam de Jones nem do que ele representava. Antigamente eram escravos e agora eram livres, e isso fazia toda a diferença. Como Squealer não se cansava de repetir. Os tempos passam, as dificuldades aumentam, a memória do passado vai se esbatendo e o regime investe na propaganda. Repete que pode ser duro, mas pelo menos não é como era antes. Canta-se menos, desfila-se mais. A satisfação substitui-se por orgulho vazio e cada vez menos animais se lembram porquê ou para que servia a revolução. Na sociedade, existe sempre a tentativa de reescrever o passado por quem está no topo. E quando damos por nós, defendemos o presente só porque temos medo de que o passado seja ainda pior. Mas já não temos bem a certeza. Às vezes protegemos as memórias ou tentamos reescrevê-las para nos confortarmos com o facto de estarmos melhores hoje do que ontem. Não será apenas medo de viver alguma coisa nova? O principal antídoto para a crítica é a nostalgia manipulada. Convencer todos de que, apesar de tudo, já foi bem pior. As criaturas olhavam da janela, passando de porcos para homens e de homens para porcos, mas já não conseguiam distinguir uns dos outros. No desfecho, a diferença entre opressores e oprimidos dissolve-se. Aqueles que lideraram a revolução tornaram-se, em tudo, iguais aos antigos tiranos. Copiam hábitos, comportamentos e até o visual. No fim, os animais já não conseguem distinguir tirania de proteção. O projeto de justiça e igualdade termina onde começou, na exploração, só que agora com novas caras e com um discurso diferente. Não basta mudar de donos ou de sistema. É preciso vigilância crítica e coragem para dizer que o sonho foi traído. Na tua vida, no teu círculo, tens coragem de olhar como quem vê de fora e reconhecer quando já não há diferença entre aquilo que combateste e aquilo em que te tornaste? Mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande deve servir os outros, e aquele que entre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Na Quinta dos Animais, tudo começou com a promessa de igualdade e serviço mútuo, mas rapidamente se perdeu no desejo de poder e de domínio. Jesus apresenta um modelo radicalmente diferente. Não existe verdadeira grandeza sem humildade, nem poder legítimo sem serviço ao próximo. Na vida real, tal como na história de Orwell, vemos projetos bem intencionados se tornarem sistemas opressores. Pessoas simples a transformarem-se em tiranos quando chegam ao topo.
Só uma transformação profunda, que vem de dentro, pode impedir que repitamos estes padrões. A proposta do Evangelho é que em Cristo não existe lugar para lógicas de dominação. Ele deu o exemplo máximo, o rei que se faz servo, que entrega a própria vida para libertar e não para controlar. Só nele é que encontramos a liberdade que não se esgota em promessas. Não se trata de uma nova ordem animal, mas de uma nova humanidade transformada pelo amor, que serve e é servida, onde ninguém precisa de marchar ao ritmo do medo, mas pode viver na segurança da graça e do perdão deste Deus. Obrigado por teres assistido até aqui. Espero que esta curta análise tenha despertado o interesse para leres ou releres o livro. Se ainda não o fizeste, aproveita para subscrever e deixar sugestões e opiniões nos comentários. Voltamos a falar no próximo Dose Mensal de Cultura. Deus te abençoe.